Professor, como é que você tem visto esse governo na área da saúde especificamente? Como o senhor viu a troca da Nízia pelo Alexandre Padilha no Ministério? A Anísia foi uma excelente ministra, eu torci por ela, na medida que eu tive oportunidade de auxiliá-la, eu a auxiliei. Mas ela tem uma cintura mais dura, ela tem uma cintura de cientista. E o Ministério da Saúde é o segundo maior orçamento da República, só perde para a Previdência Social. E é um lugar que chega no cidadão. Então, o cara que senta lá tem que saber fazer negócio, não tem saída, não tem como administrar a saúde sem estar conectado o tempo todo com políticos e com gente. Eu fui secretário municipal desta cidade, não tem jeito, entendeu? Você tem que estar disponível e tem que aceitar um pouco daquilo que eventualmente uma cientista social seríssima como ela depois de 8 anos, ela governou durante 8 anos uma das maiores e mais clássicas instituições da saúde brasileira, que é a Fiocruz. 8 anos. Foi eleita e reeleita. Quem a reconduziu foi o Bolsonaro. Fizeram um movimento. O Bolsonaro tinha um candidato que recebeu meio dúzia de votos lá na eleição, que lá é eleição mesmo. Uhum. O Bolsonaro não conseguiu. Ele podia ter indicado esse outro, porque ele não é obrigado a aceitar o mais votado. E esse cara entrou na lista tríplice. E o Bolsonaro indicou ela. Por quê? Porque ela lutou de maneira... Foi bem no comecinho, o Bolsonaro ainda não tinha descoberto um monte de barbaridade que ele podia fazer. Então, a Anísia foi uma excelente ministra, foi fundamental para reconstruir o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde foi destruído pelo trio de ministros que ficaram lá um pouco mais de tempo. O Pazuello levou mais de 30 militares lá para ocupar cargos dentro do Ministério. Então, eu na época estava trabalhando no Conselho Nacional de Justiça nessa questão do enfrentamento da pandemia e na questão da judicialização. Então, nós tínhamos, por dever de ofício, que fazer reuniões com os membros do Ministério. Era um desastre conversar com as pessoas do Ministério, né? Porque os que prestavam, eles puseram para fora. Os que não eram tão ruins foram absorvidos pelo bolsonarismo, pelos militares. Vi pessoas que eu achava que eram pessoas brilhantes tomarem o lado dos militares de maneira inaceitável, odiosa, durante essa gestão. Eles conseguiram destruir o Ministério. A Anísia reconstruiu. O senhor, nesse momento, o senhor, obviamente, deve ter se surpreendido. O senhor fala, né? Vi pessoas que eu considerava brilhantes indo para esse lado. O senhor desfez amizades no meio médico? Ou... Eu não desfiz nenhuma amizade. Eu usei uma capacidade que eu tenho de ignorar essas pessoas. Então, eventualmente, dificilmente nós frequentamos o mesmo ambiente. Qualquer uma dessas pessoas, não foi uma nem duas, foram muitas, inclusive parentes. Eventualmente a gente se encontra num ambiente comum. Eu ignoro a pessoa. Eu não vou perder tempo de discutir com alguém que foi o que é bolsonarista. Isso eu já decidi que eu não faço mais. É perda de tempo total. Se o cara se diz bolsonarista, ele é um idiota de 4 cruzes. Então, se ele é um idiota 4 cruzes é o máximo de potência que a gente tem na medicina de cruzes. Mais do que 4 não tem. Tá certo? Então, qualquer idiota de 4 cruzes é o suprassumo da idiotice. Com esse cara não dá para conversar, ele não entende o que você fala. Então, eu ignoro. E está dando muito certo ignorar. Às vezes vem um e fica cutucando. E aí eu caminho, né? Porque eu ainda tenho essa capacidade de caminhar, né? Caminho e vou me distanciando.